Ok. Então agora já está a gravar e eu vou falar aqui em análise de caminhos. Análise de caminhos. E na análise de caminhos, nós vamos usar uma notação que é ou uma circunferência grande ou uma elipse para uma variável latente. Tá bem? Isto é para uma variável latente. Eu já vou explicar o que é variável latente. Bem, se calhar falo já. O que é variável latente? É uma variável que nós não conseguimos medir diretamente. Por exemplo, a felicidade. Eu não consigo pôr uma pessoa numa balança e medir qual é a felicidade da pessoa. Ou não consigo com uma fita métrica medir. Então, isso chamamos uma variável latente. Em gestão temos muitas variáveis que nós não conseguimos observar diretamente. A satisfação dos trabalhadores, por exemplo, a satisfação dos clientes, há muitas variáveis latentes. Então usamos ou uma circunferência grande ou então uma elipse. Depois vamos usar uma circunferência pequena para um erro aleatório. Tá? Um erro aleatório. Isto é o que nós tínhamos é o que temos na regressão, a variável aleatória residual, que inclui outros fatores que não estão nas variáveis explicativas. É um erro aleatório. Também podemos considerar um erro sistemático, mas eu agora não vou complicar. Depois vamos usar uma notação deste género com uma seta de um lado e do outro. Isto significa, é melhor eu não pôr aqui setas para não confundir, isto significa uma correlação ou uma covariância. A correlação é matéria que também já vemos. E depois usamos uma seta quando nós temos um caminho com uma direção. Em inglês é directional path, caminho com direção. Também podemos dizer só regressão. Caminho com direção. Vamos falar só regressão. O que é uma regressão? Uma regressão há uma variável dependente e há outra que é independente, que tenta explicar a dependente. Nós, na regressão simples, o que é que nós temos? É o y igual a beta 0 mais beta 1, x e depois mais uma componente aleatória. Esta componente aleatória, como é que nós vamos representar isso com um diagrama de caminhos? Esta parte aqui vai ser uma bolinha pequena. Não é? Depois, esta parte aqui depende. E esta também. Mas, por exemplo, agora, normalmente nós usamos, normalmente não há, muitas vezes, mas nem sempre usamos variáveis que observamos diretamente. Por exemplo, a temperatura, não é? O preço, observamos diretamente. Então, eu agora tenho que introduzir aqui outra notação, que é um retângulo. Um retângulo, o que é um retângulo? Um retângulo é uma variável que observamos, uma variável observada. Variável observada. Pronto, e isto aqui, estes 1, 2, 3, 4, 5 símbolos que nós usamos nos diagramas de caminhos. Então, por exemplo, se eu quiser representar uma regressão simples, eu aqui estou a fazer regressão linear simples. Como é que eu posso fazer isto com... Aqui não tenho nenhuma... Vou admitir que não tenho variável latente. Ainda não vou usar variáveis latentes. Só variáveis que observei. Variável observada. Como é que eu posso fazer isto com esta ferramenta? Eu faço assim. Eu digo que há um caminho ou uma direção de uma variável observada para outra variável observada. E estamos a dizer o quê? Que há aqui uma regressão. Então, esta variável aqui vai causar variação naquela. Então, esta aqui é o meu y e esta aqui é o meu x. Porque eu vou dizer assim, a variável x vai explicar uma parte da variação do y. Por exemplo, se o r quadrado, que é o coeficiente de terminação, é 0,6, o que é que isso quer dizer? Aqui neste modelo de regressão simples. Quer dizer
que a variável x explica 60% da variância de y. Então, isto aqui em diagrama de caminhos esta variável vai causar variação naquela. E esta aqui é a nossa dependente, esta é a nossa independente. Mas depois temos aqui um erro aleatório. E o que é que eu faço o erro aleatório? É uma bolinha pequena. É esta parte aqui. Esta parte aqui. Então, esta parte aqui é um retângulo se for uma variável que eu observo. Esta parte aqui é outro retângulo se é uma variável que eu observo. Depois daqui a bocado já vou falar, bem, mas se é uma variável latente, já fico com um esquema diferente e mais complicado, um bocadinho mais complicado. Mas a regressão simples ele representa assim. Agora, se tiver a regressão múltipla, bem, eu aqui vou pôr se for uma regressão múltipla com duas variáveis, eu tenho aqui um x, um i, e aqui tenho um x, aqui até nem é preciso pôr os i's, tá? Aqui não é preciso pôr os i's. E aqui tenho um x2. E eu tenho estas duas estão a causar variação em y, mas agora atenção, lembram-se de nós fazermos a análise de multicoliniaridade, que era a correlação entre as independentes. Nós aqui na regressão múltipla vamos ter também uma correlação entre as variáveis explicativas, está bem? Por isso, a regressão múltipla com duas variáveis explicativas eu represento assim, está bem? Esta ferramenta é muito útil para as pessoas de ciências sociais e de psicologia, onde se utiliza muito a análise fatorial e as equações estruturais. É muito útil porque é mais fácil essas pessoas perceberem isto que está aqui do que perceberem o que é que está. Aquilo em termos matemáticos é o quê? Em termos matemáticos, é uma equação que é o yi igual a beta 0 mais beta 1 x1i mais beta 2 x2i mais um epsilon i. Ora, isto tudo que está aqui, para quem é de ciências sociais, é mais fácil perceber o diagrama de caminhos do que perceber esta equação. Se tem muito, por exemplo, psicologia, há pessoas que não têm muitas bases matemáticas. Então olham para isto e não percebem nada. Não percebem nada. O que é isto? Epsilon, beta 2, não percebem. Mas aqui já é mais fácil perceber, porque eu estou a dizer o quê? Eu estou a ilustrar graficamente esta equação matemática. Eu estou a dizer assim, x1 causa variação em y. x2 causa variação em y. Dizemos que há uma causalidade implícita, está bem? Ou então um caminho, como está aqui dito, um caminho com direção. Um caminho com direção. Uma direção de x1 para y, uma direção de x2 para y. Estas duas causam variação naquela variável. E é mais fácil perceber, porque nós, nas equações estruturais, podemos ter várias equações e vamos ter um sistema de equações onde podem haver até variáveis que são dependentes e independentes ao mesmo tempo. Aliás, eu vou fazer isso no exemplo depois no seminário. Eu vou pôr uma variável que vai ser dependente e vai ser também independente. Bem, e além disso, nós podemos ter também aqui depois nas equações estruturais, podemos ter relações indiretas. Uma variável pode afetar e provocar variação noutra de maneira indireta. Nós, na regressão múltipla, só temos uma equação. Eu aqui, regressão múltipla, só tenho uma equação. E só tenho aqui relações diretas. Eu aqui só estou a considerar relações diretas. Nas equações estruturais podemos ter relações indiretas. E depois outra vantagem do diagrama de caminhos é que permite facilmente representar teorias que vocês querem, por exemplo, comprovar. Por exemplo, uma dissertação de mestrado pode ser só uma replicação de um estudo feito noutro sítio. Vocês podem replicar um estudo feito em Inglaterra, replicá-lo agora aqui em Portugal. Isso pode ser uma dissertação de mestrado. E para perceberem bem a teoria, estes diagramas são bastante interessantes. Tá?
Ou então vocês próprios podem querer fazer uma variação, tentar construir uma teoria própria, não é? Mas para depois validar essa teoria tem que ser de forma empírica, porque só passa a ter validade científica se houver evidência empírica, não é? Enquanto não tiverem essa evidência empírica, não passa de ideias, não é? Não tem validade científica. Bem, mas agora, isto foi uma introdução, é muito simples, as equações, análise de caminhos, é uma análise bastante simples, que permite tornar mais fácil percebermos teorias que às vezes são complicadas, mas é mais fácil perceber através dos diagramas. Bom, agora temos que falar em variáveis latentes, porque eu agora vou dar análise fatorial. O fator eu também chamo variável latente. Tá bem? Um fator é uma variável latente. Então, agora, este apagador está aqui com problemas, mas vamos trabalhar assim. Vamos falar em análise fatorial. Análise fatorial. Análise de fatores, análise de variáveis latentes, está bem? Porque eu chamo, há 3 nomes que aparecem na literatura. Fator, aquele que eu mais gosto de usar é variável latente, ou então dimensão, também há quem chame dimensão. Latente, isto é tudo a mesma coisa, dimensão. E ainda há quem chame construct, conceito, pronto. Mas isto são fator, variável latente, dimensão, isto é tudo a mesma coisa. E o que é um fator? Aqui na análise fatorial, está bem? Embora, porque o conceito de fator podemos também atribuir a uma variável observada noutros contextos. Mas no contexto de análise fatorial, fator é uma variável latente. E o que é uma variável latente? Não conseguimos medir, não conseguimos observar diretamente. Não observamos diretamente. Por exemplo, o peso de uma pessoa. Eu consigo pôr a pessoa na balança e faço uma medição, observo essa variável. Agora, a velocidade, eu não consigo pôr ninguém num instrumento como uma balança e medir. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos usar outras variáveis para construir uma ferramenta de medida dessa variável latente. E como é que nós construímos essas variáveis? Uma maneira, obtemos essas variáveis, é usando a análise fatorial. Eu posso pensar na análise fatorial desta maneira. Eu vou ter um fator latente, por isso vou pôr isto aqui uma elipse, uma variável latente, e esta variável latente eu posso ter mais. Por exemplo, no exemplo que eu vou fazer no SPSS, vou identificar 5 variáveis latentes. 5 variáveis latentes. Então, mas eu vou pôr aqui agora só duas. Agora, eu não consigo observar diretamente, por exemplo, a satisfação do cliente com a empresa. Não consigo. Eu vou usar uma variável que é, por exemplo, duas variáveis latentes, que eu fiz uma coisa muito simples. Eu pensei, bem, felicidade é uma variável latente. E depois pensei noutra que é a inteligência social. Fala-se muito em inteligência emocional, inteligência social. E então, o que é que eu fiz? Fui ao Google e escrevi em inglês. Agora, quando estão a fazer pesquisas para trabalhos científicos, devem fazer as pesquisas todas em inglês, porque os recursos são em inglês, os artigos são em inglês. Eu escrevi em inglês how to measure happiness. E depois pus outra questão que é how to measure social intelligence, a inteligência social. A inteligência social é importante, por exemplo, em liderança. Não é? O que é a inteligência social? É nós conseguirmos, de alguma maneira, compreender os outros e termos também sucesso na interação com os outros. Estas são as duas ideias principais. Agora, como é que eu faço a medição disto? A inteligência social, que é
uma variável latente. Não é? Inteligência social é uma variável latente. Eu não consigo pôr uma pessoa numa balança e ter a medida de inteligência social. Não é? Bem, mas os psicólogos já estudaram isto, já há vários estudos. Eu simplesmente meti no Google a pesquisa e fui buscar uma escala que já foi obtida com análise fatorial. A escala que eu obtive, por exemplo, para a felicidade, são só 5 variáveis que eu observo. E o que é que são essas variáveis? São perguntas num questionário. Perguntas num questionário. O questionário que eu coloquei aqui ali para vocês resolverem tem. As primeiras 5 perguntas são para tentar medir a variável felicidade, que é uma variável latente, e as outras 5 são para tentar medir a inteligência social. Eu, na inteligência social, não utilizei todas da escala, porque essa escala tem muitos itens, tem 21, tá bem? E eu só coloquei 5, escolhi uma amostra dos itens, para ficar mais fácil. Mas na felicidade ela só tem 5, são só 5 questões, a escala que eu estou a usar. Eu estou a usar uma escala que já é muito utilizada. Quando vocês estão a fazer trabalhos de uma dissertação, devem e ver o que é que existe na literatura. Se querem medir, por exemplo, a satisfação dos trabalhadores, como é que se faz a medição da satisfação dos trabalhadores? Deve ser com uma variável latente que nós depois medimos através de outras que conseguimos observar. E essas chamamos os itens no questionário. Bom, mas então, como é que eu represento isto em caminhos? É relativamente fácil. Esta variável latente, vou chamar aqui latente 1 e esta latente 2. No exemplo que eu depois vou fazer com o questionário, eu tenho 2 exemplos. Um já tem os dados e vou fazer análise fatorial com os dados e que vai dar 5 variáveis latentes. 5 variáveis latentes. O outro, eu vou já utilizo uma ferramenta já estudada na literatura para medir a felicidade, com 5 questões, e depois utilizo outra para medir a inteligência social, embora não esteja por todas as questões da escala. Esse é um outro exemplo que vai ficar depois para o seminário, mas eu depois agradecia que preenchessem no intervalo para depois ter dados. Ora, mas como é que eu represento isso em caminhos? Esta variável latente 1 vai provocar variação. Eu tenho 5, 1, 2, 3, 4, 5, em 5 variáveis que eu consigo observar. E estas eu consigo observar, são variáveis que eu consigo observar, eu vou representar com retângulos. Retângulo, um retângulo, um retângulo, um retângulo. Mas depois vai haver aqui também um erro, tá bem? E por isso eu vou representar assim. Um erro, um erro. E aqui a mesma coisa. Depois, este latente 2, vou ter a mesma coisa. E em termos de diagrama de caminhos, nós representamos assim as variáveis latentes, ou seja, são variáveis que provocam variação nas variáveis que nós observamos. Estas eu consigo observar. O que é que são estas? São perguntas no questionário. Por exemplo, para a felicidade, eu tenho lá 5 perguntas em que vocês têm que responder de 1 a 7. 1 a 7. Qual é o grau que concordam com cada uma das afirmações? Ora, cada uma dessas perguntas no questionário é uma variável que eu observo, porque vocês vão responder, apesar de ter também depois ali um erro. Agora, eu vou pagar esta parte, às vezes nem se põe esta parte. O que é que nós sabemos sobre as variáveis que vamos observar? Se elas medem bem a variável latente, estas variáveis devem ter correlações relativamente elevadas. Tá bem? Não tem que ser correlações de 0,9, mas devem estar correlacionadas também. Correlacionadas. Porque a correlação entre elas, no fundo, tem a ver com elas estarem a medir um fator, uma variável latente. Por isso, estas devem estar correlacionadas. Aqui queremos correlações significativas e não correlações baixas entre as variáveis que vão servir para medir a variável latente. Vou pegar aqui.
Eu posso também olhar assim. Eu tenho as variáveis, eu agora vou chamar a estas y, um y1, um y2 até um y5. E estas variáveis eu quero medir o quê? Eu quero medir esta variável latente, que eu vou agora chamar aqui x. X. Isto é o verdadeiro valor da velocidade. Mas eu, com esta primeira pergunta, eu não consigo medir exatamente. Então eu vou ter aqui também um erro, mais um erro, uma variável aleatória residual. Aqui vou ter um erro e aqui vou ter um erro. Ou seja, a resposta. E o que é que eu observo? Eu aqui observo, deixa-me cá ver que é para não trocar exatamente, estas é que são os y, eu observo aqui os y. Isto é ao contrário da regressão aqui, não é? Porque nós na regressão temos o y igual ao beta 0 mais beta 1 x e depois mais, vou pôr só a síntese. Nós na regressão observamos este, não é? E eu quero estimar este. Aqui é ao contrário, nós observamos estes. São variáveis que nós observamos. Agora, quando é que eu tenho uma boa escala para medir uma variável latente? Como é que nós verificamos isso? Bem, uma das maneiras de verificar isso é a análise fatorial e depois a análise também da confiabilidade da escala, que eu vou fazer isso tudo com exemplos. Bem, então, há aqui uma coisa fundamental. Eu, para ter variáveis boas que eu observo, o exemplo que eu tenho são 17 variáveis. Agora vou usar o exemplo que já tenho os dados, em que tenho 17 variáveis que observo, 17 perguntas num questionário. Ou seja, o exemplo que eu vou dar, que está aí no SPSS, que eu já vou pôr para vocês verem, é: eu tenho 17 perguntas num questionário. E então eu tenho aqui 17 variáveis que eu observei, que são observadas. Por isso são observadas, são todas retângulos. 17 variáveis que observamos. Eu vou pôr aqui, que é para introduzir o contexto melhor, eu vou partilhar agora a tela e vou mostrar quais é que são essas variáveis. Vou partilhar aqui a tela e vou pôr o SPSS. Ou seja, tenho aqui estas 17 variáveis, que são perguntas num questionário. Por exemplo, a primeira vou começar pela última. Qual é a sua satisfação com o laboratório de informática? Depois a 16. Qual é a sua satisfação com a sala de leitura? 15. Qual é a sua satisfação com a biblioteca? Aqui, pois tem aqui algumas que é qual a sua satisfação com a orientação quanto a procedimentos deve ser administrativos, não é? Administrativos. Pronto, temos aqui 17 perguntas no questionário. E de outros trabalhos científicos, os outros trabalhos científicos chegaram à conclusão que existem aqui 5 variáveis latentes. Por exemplo, a satisfação geral, a satisfação com os professores, a satisfação com as infraestruturas, a satisfação com a dimensão social, 5 variáveis latentes. O que nós vamos fazer aqui nesta análise fatorial com este exemplo, tentar verificar se nesta universidade, com estes dados, se estes dados, se eles suportam a evidência empírica de outros artigos científicos ou não. E verificar se também chegamos a essas 5 variáveis latentes, que são variáveis que vão ser medidas como? Através de subgrupos destas. O que nós vamos ver com a análise fatorial é que, com estes dados, quais é que são os subgrupos de variáveis aos quais nós vamos associar as variáveis latentes. Tá bem? Quando temos outros trabalhos já feitos, isto é tudo mais fácil, embora às vezes chegamos a resultados que não são totalmente de acordo com outros estudos, não é? Mas isso, a ciência desenvolve-se desta maneira, não é? Pode haver alguma justificação para isso,
Se é num país diferente, pode haver variáveis que influenciam resultados diferentes. Está bem? Bom, então, e como é que eu faço isto? Vou interromper agora aqui novamente e vou passar novamente para o quadro. Como é que eu faço isto? Bem, para fazer análise fatorial, agora neste contexto em que temos estas 17 variáveis, eu podia pensar de duas maneiras. Eu ainda não sei quais é que são as eventuais variáveis latentes que existem. Então vou fazer uma análise exploratória. Vou ver os resultados que dá com a análise fatorial. O que é que eu vou fazer com estas 17 variáveis? Eu vou, assim de uma maneira, a ideia geral é tentar identificar aquelas que têm mais correlações entre elas. Porque aquelas que têm mais, por exemplo, vamos supor que X1, X2 e X3 têm uma forte correlação entre elas. Então, é porque posso pensar assim, é que há aqui um fator, uma variável latente que provoca esta forte correlação entre elas. Vai acontecer isso nestes dados. X1, X2 e X3 estão bastante correlacionados. Porquê? Porque são questões que dizem respeito à satisfação geral. Por exemplo, a primeira é qual a sua satisfação geral com a universidade, e as outras duas também é em comparação com outras universidades, e por isso estas três, elas todas estão associadas a uma variável latente que é a satisfação geral ou global com satisfação global com a universidade. Com a universidade. Mas depois as quatro últimas, eu agora estou a chamar X, há bocado chamei Y, mas agora voltei a chamar X, se calhar vou pôr Y, que é para ser coerente, vou pôr aqui Y1, Y2 e Y3. Agora, as quatro últimas, vou pôr aqui Y17, Y16, Y15 e Y14. Estas quatro últimas também estão muito correlacionadas entre elas. Elas estão bastante correlacionadas entre elas. Então, podemos pensar que há aqui um fator ou uma variável latente que provoca a forte correlação entre elas. E qual é que é? É a satisfação com as infraestruturas, não é? Porque eu, se for aqui, eu vou pôr novamente, que é para vocês ficarem mais dentro do contexto. Vou partilhar novamente. Aqui as quatro últimas, o que é que são? Qual a sua satisfação com o laboratório de informática? Depois, qual a sua satisfação com a sala de leitura? Satisfação com a biblioteca? Satisfação com as salas de aulas? Ora, tudo isto são infraestruturas da universidade, não é? Se esta nós aqui vamos depois identificar, vai haver uma forte correlação entre elas e que nós vamos considerar que há aqui uma variável latente que não medimos diretamente, mas conseguimos depois medir indiretamente através destas quatro, que é a satisfação com as infraestruturas. Satisfação com as infraestruturas. Mas já estou aqui a dar duas variáveis latentes nos dados com os quais eu vou fazer análise fatorial. Satisfação global, satisfação com as infraestruturas, mas nós vamos identificar ainda mais três, ou seja, vamos ter 5 variáveis latentes aqui que vão ser medidas com subconjuntos destas. Então a ideia não é muito complicada, é medir variáveis latentes com variáveis que estão fortemente correlacionadas entre elas. Então há aqui uma coisa que é já básica, que é só faz sentido fazer análise fatorial se as variáveis, neste caso estas 17, entre elas houver correlações importantes, porque se não há, não faz sentido. Então, uma primeira coisa para fazer análise, antes de fazermos análise fatorial, é fazer um teste de hipóteses, que é este. H0 é o seguinte: a matriz de correlação é uma matriz de identidade. E este é o teste de Bartlett, tá bem? Vou pôr aqui. Teste de Bartlett, está bem? Já vamos ver, isto é muito fácil pedir ali no SPSS e também no Jamóvel, mas este teste de Bartlett é a primeira coisa que nós devemos olhar, porque se eu, e o que é a hipótese, a hipótese nula? É que a matriz de correlações é a matriz de identidade. Se a matriz de correlações é a matriz de identidade, o que é que isso quer dizer? Vou pôr só com 4 aqui.
Uma matriz de identidade é uma matriz que tem uns na diagonal principal e tem zeros fora da diagonal principal. Se eu tenho a matriz de correlações tudo a zeros fora da diagonal principal, porque a diagonal principal é a correlação da primeira variável com a primeira, da segunda com a segunda, da variável com ela própria. Por isso, a diagonal principal é sempre 1, numa matriz de correlações. Mas numa matriz de correlações, a diagonal principal é sempre 1. Mas depois, se fora da diagonal é 0, quer dizer que não há qualquer relação, em termos de relação linear entre as variáveis. São todas 0. Então, eu quero rejeitar esta hipótese, mas a hipótese nula no teste de Bartlett é que a matriz, eu vou escrever assim, podia pôr isto em notação matemática, vou pôr assim, matriz de correlação é igual à matriz identidade. Então, o que é que eu devo olhar para este teste? É para o valor P. Vou olhar para o valor P e o que é que eu quero no valor P? Baixo, baixo. Nestes dados vai dar insignificante. Vai dar, por exemplo, 0.000 e depois só aqui é que tem qualquer coisa. Ou seja, eu quero o valor P aqui inferior sempre a quanto? Ao nível de significância mais baixo que nós usamos, que é o de 1%. Sempre, eu quero isto sempre inferior a 0.01. E se for inferior a 0.05, já eventualmente não é grande coisa fazermos análise fatorial. Aqui devemos pôr mesmo um valor muito baixo, abaixo de 0.01. Porque se eu não tiver evidência muito forte contra esta hipótese, então é porque as correlações são fraquinhas, e quando as correlações são fraquinhas, não faz sentido agrupar variáveis de maneira a termos os grupos a medirem variáveis latentes. Tá bem? Depois também podemos usar uma medida que é o KMO, é uma abreviatura de 3 autores, mas é mais fácil lembrar medida, nem eu próprio agora me lembro KMO do nome deles, e esta medida KMO, ela varia entre 0 e 1, mas se for abaixo de 0.6 já não é muito adequado fazer análise fatorial, porque isto também mede, tem em conta as correlações entre as variáveis, por isso isto deve ser sempre maior do que 0.6 e o ideal é acima de 0.8, tá bem? Deve ser maior que 0.6, mas para ser muito bom, para ser muito adequado fazer análise fatorial. Isto depois varia um bocado de autores para autores. Quanto mais próximo de 1, melhor. Muito bom, normalmente há autores que dizem que é maior que 0.8, já é muito bom. Tá? Ou seja, entre 0.8 e 1 já é muito bom. Então, nós vamos também olhar para esta medida, tá? Porque é um indicador se é adequado ou não fazermos o quê? Tentar identificar variáveis latentes com as variáveis que temos no questionário. Muitas vezes fazemos isso através de perguntas que são o que nós observamos, são as perguntas no questionário. Bem, então eu agora o que é que eu vou fazer? Em termos teóricos, eu agora podia desenvolver mais. Há vários métodos de determinar os fatores. O mais usado na literatura científica é a análise de componentes principais, que é o que eu vou usar. Também outro que é interessante é o método da máxima verossimilhança. Muitas vezes os resultados não são bastante parecidos, podemos experimentar um ou outro, mas eu vou fazer a análise de componentes principais. Mas na análise de componentes principais que eu vou fazer, o que é que vai acontecer? É uma metodologia matemática que não cabe aqui num curso de gestão explicar essa metodologia, mas o que vai fazer essa metodologia na análise fatorial, o que é que vai fazer? Eu vou usar análise de componentes principais, análise fatorial com componentes principais. Eu já faço isto há mais de 25 anos e sempre fiz análise de componentes principais. Eu já vi uma aplicação com outra metodologia, mas sempre fiz com análise de componentes principais. E o que é que fazemos com a análise de componentes principais? Nós vamos
através de uma metodologia matemática, por aqui, metodologia matemática, vamos criar combinações lineares das variáveis que observamos. Combinações lineares das variáveis que observamos. Eu vou dar já aqui um exemplo. Observamos, mas isto com uma condição, observamos. Uma condição que é e estas combinações lineares de variáveis que observamos, vamos chamar de fatores. Vamos chamar de fatores. Que são as nossas, vão ser depois as nossas variáveis latentes. Vamos chamar isto de fatores agora. Fatores. Combinações lineares das variáveis que observamos. Então, eu vou ter, por exemplo, assim, o fator 1. O fator 1 vai ser o quê? Vai ser aqui um A1 Y1 mais um A2 Y2. E agora é mais fácil perceberem, como já temos o exemplo concreto, nós temos 17 variáveis que observamos. Então, no nosso exemplo concreto, vai até ao A. E aqui tenho que mudar, aqui tenho que fazer uma coisa. Isto aqui é um A1, 1. E aqui é um A1, 2. Porquê? Porque o peso aqui é o fator 1. O peso na variável observada 1 do fator 1. Até ao A1, 17. Aqui vou pôr uma vírgula. 17. Y17. Ou seja, o primeiro fator vai ser uma combinação linear, e estes A's vão ser números. Vai ser uma combinação linear das variáveis que nós observamos. Depois posso fazer um fator 2, não é? É a mesma coisa. Agora é um A21, Y1, mais um A22, Y2, mais até A217 e Y17. E eu posso ir até aos 17. Só que é que sim, nós, na análise factorial, vamos reter só alguns fatores, porque depois os outros explicam, os últimos explicam muito pouco da variância. São combinações lineares que explicam muito pouco da variância. Bem, mas nós ainda vamos fazer uma coisa que é uma rotação. Eu não vou explicar todos os detalhes matemáticos, mas esta parte é importante. Normalmente eu utilizo sempre uma que é o Varimax, nos artigos que eu li, não me lembro agora de nenhum que não fosse a rotação Varimax, e eu vou usar esta também no SPSS. Vamos fazer uma coisa que é a rotação Varimax. E o que é que vocês têm que saber sobre esta rotação? Um nome estranho, só têm que saber isto. A rotação Varimax, ou outra, podemos fazer outras, mas esta é aquela que eu utilizo sempre. A rotação Varimax, o objetivo é só um, é que os fatores se interpretem mais facilmente. Porque eu, para interpretar os fatores, o que é que me interessa? Interessa-me dar pesos elevados só a algumas variáveis e as outras pesos baixos, porque eu depois vou ignorar as outras, vou só considerar aquelas que têm pesos altos. Também chamamos os loadings pesos altos. E são essas que vão ficar a medir a variável latente 1, que eu chamo fator 1. Depois a mesma coisa para a 2, está bem? E o objetivo da rotação é só obter uma combinação linear que é mais facilmente interpretável. Não é uma, são mais do que uma, porque eu vou reter, por exemplo, neste exercício eu vou reter 5 fatores. Ora, então, o objetivo da rotação, que eu depois vou pôr ali no SPSS, é obter combinações lineares que são mais fáceis de interpretar. Obter combinações lineares que são mais fáceis de interpretar. Então, agora vamos passar para a prática. Vou passar ali para as nossas variáveis interpretar. Já não sei escrever português. Interpretar. Ok? Então agora vou novamente partilhar a tela e vamos aplicar isto na prática. Ora, eu tenho então um questionário com... Eu vou primeiro partilhar.
a tela. Tenho o questionário, não, tenho os dados que foram obtidos através de um questionário. Eu aqui tenho só as perguntas relativamente à satisfação com vários aspectos numa universidade. Esta demonstração chama ali só o item 1, item 2, está bem? Porque no SPSS devemos dar um nome curto e depois o nome completo. Aqui muitas vezes pomos assim, item 1 é no fundo a pergunta 1, item 2 é a pergunta 2, etc. E eles só aqui quantos alunos foram inquiridos? 315, está bem? Temos uma amostra 315. Então eu agora o que é que eu quero fazer? Eu já sei em mais do que um artigo científico que foram identificados 5 fatores e então eu vou aqui analyze e é onde é que eu faço análise fatorial? É aqui em Dimension Reduction, porque também se chama a análise fatorial redução de variáveis, porque no fundo o que é que nós vamos fazer? Nós temos 17 variáveis e vamos passar dessas 17 variáveis para 5 variáveis latentes, 5 latentes. Então, passamos de 17 variáveis só para 5. Isto às vezes é muito útil, por exemplo, até para fazer agora análise de clusters. Eu, em vez de fazer a análise de clusters em vez de fazer com 17 variáveis, faço só com as 5 variáveis latentes, tá bem? Ou então uma regressão depois, né? Eu depois posso fazer uma regressão em que eu introduzo como variáveis explicativas, por exemplo, as variáveis latentes, posso fazer isso. Ora, então vamos aqui, para fazerem SPSS, Analyze, depois vamos a Dimension Reduction e tem aqui Factor. E aqui em Factor, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher estas variáveis todas, vou fazer uma análise fatorial com estas variáveis todas, as 17. E agora, aqui, por exemplo, em Descriptive, o que é fundamental pedirem? Estão a ver aqui KMO and Bartlett Test. Ora, isto aqui é fundamental pedirem. Porque quando estão a escrever um artigo científico, por exemplo, devem pôr estas duas medidas, o KMO e o Bartlett Test, para justificarem que os vossos dados são, por exemplo, bastante bons para fazer a análise fatorial. Eventualmente aqui podem pôr univariate descriptives para saberem as estatísticas descritivas. Depois o determinante, isso não vale a pena complicar. A matriz de covariâncias também não vou... uma matriz enorme, 17 por 17. Tá bem? Agora, aqui no extraction, vocês podem escolher o método. Ele vem por defeito com principal components, ou seja, vai fazer análise fatorial em componentes principais, que é o que eu também não utilizo assim muitas vezes análise fatorial, mas as vezes que utilizei sempre com análise de componentes principais. Mas podem escolher aqui o método máximo de semelhança e depois tem outros métodos alternativos, mas deixo estar o que está por... aqui o script plot pode ter interesse, eu vou pôr o script plot, depois já explico o que é o script plot. Para quando vocês estão a fazer uma análise exploratória, ou eventualmente mesmo podem chegar a resultados diferentes da literatura, não é? E o script plot pode justificar os resultados diferentes. Agora, aqui o extract, o que é o extract? O extract é quantos fatores nós queremos extrair, quantas variáveis latentes. Ora, eu posso dizer logo um número fixo, e eu aqui vou pôr o número fixo 5. Porquê? Porque eu da literatura, nos trabalhos que eu conheço, existem 5 variáveis latentes. Então eu aqui vou pôr as 5 e ver se consigo também aqui bons resultados. Podem usar este critério do valor próprio maior que 1. O que é que significa o valor próprio maior do que 1? Quando o valor próprio é maior do que 1, eu para cada fator vou ter um valor próprio. Quando ele é maior do que 1, quer dizer que a variância do fator é maior que a variância das variáveis individuais. Mas eu posso usar este critério quando não sei quantas dimensões existem, ou seja, quantas variáveis latentes existem, quando não sei, quando estou a tentar explorar variáveis latentes num conjunto de aqui 17 variáveis. Se eu tivesse a querer explorar ainda não soubesse, eu podia eventualmente deixar este critério. Às vezes este critério deixa muitos fatores a mais,
mas eu aqui vou pôr já há 5, está bem? Porque eu sei da literatura, nos trabalhos que eu conheço há 5 variáveis latentes e eu aqui vou ver se também com estes dados eu consigo chegar a uma boa solução com 5 variáveis latentes. Vou pôr continuar. Depois aqui na rotação é onde nós escolhemos aquele Varimax. Estão a ver aqui o Varimax? Portanto, eu vou escolher aqui o Varimax. Para que é que eu escolho o Varimax? Para os fatores serem mais facilmente interpretados. Porque no fundo, o que é que eu depois também tenho? Eu depois tenho cada fator vai dar um instrumento de medida para esse fator, mas depois no fim eu falo das alternativas que nós temos para fazer essa medição. Vamos usar as variáveis que estão correlacionadas, mais correlacionadas com o fator, para medir o fator, não é? Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar as variáveis mais correlacionadas com o fator para medir esse fator. Pronto, vou escolher então aqui o Varimax, continuar, e agora aqui os scores é quando nós queremos gravar já valores para os fatores. Por exemplo, se eu quiser fazer uma análise de clusters com os fatores, eu posso gravar os valores para os fatores. Mas há aqui várias maneiras de fazer isto e eu depois já falo no final. Eu agora não vou gravar nada, tá bem? Não vou gravar nada. Continuar. Agora aqui nas opções há aqui uma seleção que é importante. Aliás, duas. Uma é aqui Suppress Small Coefficients, ou seja, nós queremos que encontrar, por exemplo, para um fator, eu quero variáveis fortemente correlacionadas com esse fator, para colocar essas variáveis a medir esse fator. Então, correlações baixas não me interessam. Então eu aqui vou pôr 0.4. O que é que isto quer dizer? Tudo o que for correlações abaixo de 0.4 vou ignorar. Não vai aparecer na tabela. Nem sequer vai aparecer na tabela. Para quê? Para a leitura da tabela ser mais fácil. Para eu me concentrar nas correlações mais elevadas. Porque depois eu vou ter uma tabela que vai dar as correlações das variáveis com os fatores. Está bem? E essa tabela é essencial. Ora, mas eu vou ignorar todas as correlações abaixo de 0,4. Por isso eu ponho aqui suppress small coefficients, valores absolutos abaixo de 0,4. Por exemplo, menos 0,3 também ignoro, menos 0,35 também ignoro. Isto é em valor absoluto, está bem? Valor absoluto. E há aqui, por exemplo, num questionário, às vezes as pessoas não respondem a todas as perguntas. E então, por defeito, ele diz que, por exemplo, uma pessoa não respondeu a uma pergunta e ele elimina tudo. Ora, isso estamos a perder às vezes informação valiosa. Então, normalmente costuma-se usar aqui o replace with the mean, está bem? Replace with the mean. O que é que nós fazemos? Por exemplo, para não estar a eliminar um inquirido só por causa de não ter respondido a uma ou duas variáveis, nessas variáveis nós colocamos a média, portanto, é o que vai distorcer menos os resultados, mas aproveitamos todos os dados das outras variáveis todas, não deitamos fora. Por isso, é habitual em análise fatorial nós escolhermos aqui replace with the mean, está bem? E agora eu vou fazer OK e vão ver que isto na prática é bastante simples. Não é difícil, embora tenhamos aqui 17 variáveis observadas. Eu tenho aqui estatísticas descritivas para as variáveis observadas, não é? Por exemplo, aqui a satisfação, isto é de 1 a 7. Penso que a escala é de 1 a 7. Agora tenho que confirmar. Deixem-me aqui confirmar a escala, só para não... Sim, é de 1 a 7. Eu estou a ver ali os resultados, apesar de não estar aqui dito não está aqui, mas as medições foram feitas de 1 até 7, está bem? A satisfação medida aqui é de 1 até 7. Basta olhar aqui para os dados, não há valores acima de 7, não é? Ora, e por isso, eu quando olho aqui para as estatísticas descritivas, quando tenho aqui um valor de 5,35, já é um valor relativamente bom, não é? Porque o máximo é 7. Pronto, mas eu agora vou-me concentrar no que importa para a análise fatorial. A primeira coisa que é fundamental é esta tabela aqui que diz teste KMO e Bartlett. O KMO não é um teste, está bem? Mas quanto é que dá aqui o KMO? Vejam, o KMO está a dar... Aqui não dá para aumentar, não.
não é como... O KMO está a dar 0,88. Ora, 0,88 é muito bom, está bem? Então isto significa que este indicador está-nos a dizer que é bastante adequado fazermos aqui análise fatorial. E depois tem o teste, o Bartlett, aqui o teste Bartlett. Qual é que é o valor P? O valor P é abaixo de 0,001. Então eu rejeito a hipótese que a matriz de correlações é a matriz de identidade. Então significa que há correlações significativas e é adequado continuarmos com a análise. Agora, aquilo não tem muito interesse. Esta tabela, o que é que ela diz? Eu reti 5 fatores. Estão a ver aqui o componente. O componente é o fator. Tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Eu reti só 5, porque eu quando chego ao 5, a partir daí eu já não continuo a construir as outras linhas. E qual é a informação que me dá esta tabela? Dá-me a informação da variância que existe total, que é explicada pelos fatores, aqui pelos 5. Eu quando chego aos 5, eu tenho aqui uma percentagem cumulativa de 69,86, praticamente 70%, está bem? Então isto quer dizer o quê? Quer dizer que os 5 fatores explicam aproximadamente 70% da variação nos dados. Ora, isto já é razoável, porque normalmente devemos escolher um número de fatores que explique entre 60% a 90%. Não vamos querer 100%, não vamos ter tantos fatores como o número de variáveis. Eu, para explicar 100% da variação, na análise de componentes principais, eu tenho que ter 17 fatores, mas isso não me interessa, não é? E eu não quero ter 17 fatores. Bom, eu aqui com 5 fatores explico aproximadamente 70%. Vamos ver? Mas agora tem aqui esta coluna e depois tem a outra. Qual é a diferença? Tem estas 3 aqui, estas 3 colunas aqui, depois tem as outras 3 últimas, as 3 últimas. A diferença é que nas 3 últimas é para a solução com rotação. Então, quando temos uma solução com rotação, há um equilíbrio muito grande entre a variância explicada. Por exemplo, o primeiro fator explica 15,75% da variância. Isto após a rotação. O segundo fator explica 15,55%. O terceiro, 15,49%. O quarto, 12% e o quinto, 10%. Há aqui um grande equilíbrio. Se eu não fizer a rotação, reparem, se eu não fizer a rotação, o primeiro fator só explica 40,68%. Não, exatamente, 40,68. E depois, o que vem a seguir só explica 10. E depois o outro só 6. Está a ver? Há aqui um grande desequilíbrio. E por isso, com certeza que isto é já um indicador que a solução com rotação é bem melhor. Porque há um equilíbrio entre a variância explicada por cada um dos fatores. Os 5 no total explicam próximo de 70%, o que já é bastante razoável. Estamos a explicar a grande maioria da variação nos dados, através de 5 fatores. Agora, o que é que são estes 5 fatores? Como é que eu sei, como é que eu interpreto estes 5 fatores? Estes 5 fatores são variáveis latentes, eu vou considerá-las as variáveis latentes, que são medidas pelas variáveis que eu observo. E então eu tenho aqui primeiro esta matriz que é sem rotação, nem vou olhar muito para ela, porque é uma interpretação muito mais, aqui não tem grande interesse, mas agora tenho aqui a matriz de componente rotativa. Então, além do teste Bartlett e da medida KMO, esta é outra parte que é essencial, porque é aqui que vocês vão verificar se têm, de facto, uma solução que faz sentido ou não. Por exemplo, e como é que verificam isso? Vão ver o seguinte, aqui tem, estes são os pesos que as variáveis têm nos fatores. Também podemos chamar a correlação com os fatores. E eu tenho aqui, os fatores estão agora aqui nestas colunas, 1, 2, 3, 4 e 5. E depois tenho as variáveis em linha, as 17. Se eu olhar para o primeiro fator, vou puxar cá para baixo. Quais é que são as correlações que o primeiro fator tem elevadas?
Estão muitas coisas vazias, porquê? Porque eu ignorei tudo o que está entre menos 0,4 e 0,4. Apaguei tudo, está bem? Pedi para apagar. Mas quando vou cá para baixo, tem aqui correlações bastante importantes nas quatro últimas, não é? Então, o primeiro fator tem aqui uma correlação de 0,66 com a satisfação com as salas de aula, uma correlação de 0,8 com a satisfação com a biblioteca, 0,81 correlação com a satisfação com as salas de leitura e 0,71 uma correlação também forte com a satisfação com os laboratórios. Ora, claramente, estas quatro variáveis estão bastante correlacionadas com o fator 1 e o que é que elas estão a medir? O que é que estas variáveis estão a medir? Estão a medir a satisfação com as infraestruturas, salas de aulas, laboratório de informática, biblioteca, e o que é que temos mais aqui? Sala de leitura, é tudo infraestruturas da universidade. Então, pronto, este fator é muito fácil de interpretar e corresponde àquilo que está na literatura. Eventualmente, agora posso usar uma escala, uma medida para medir a satisfação com as infraestruturas. E como é que eu faço essa medição? De maneira indireta, não é? Eu utilizo estas quatro variáveis e depois posso fazer três coisas. Aliás, podemos fazer três coisas. A mais básica é escolher só uma que tem correlação mais forte. Então, podemos escolher só a satisfação com a sala de leitura e medir só com esta variável. Não faz assim grande sentido. Não. A outra alternativa é fazer uma média simples destas quatro variáveis. Está bem? Podemos fazer aqui uma média simples destas quatro variáveis. Isto é feito em muitas medidas, está bem? Por exemplo, a medida da felicidade, na escala que eu utilizo, eu penso, eu não tenho agora a certeza absoluta, mas penso que é só uma média simples, está bem? E mesmo a medida da inteligência social, eu penso que também é só uma média simples, mas depois tenho que confirmar melhor. Mas a maneira que é mais interessante é fazer uma média ponderada. E como é que fazem a média ponderada? Tomam estas correlações todas, estas quatro correlações, e depois o peso que dão a cada variável é, por exemplo, o peso aqui da variável 14. A correlação é 0,661. Então o que é que fazem? Fazem 0,661 a dividir pela soma destas quatro. Ou seja, estão a fazer uma coisa que é a média ponderada. Porquê? Isto faz sentido porquê? Porque a variável que está mais correlacionada com o fator 1 é 16, não é 16? Então faz mais sentido dar um bocadinho mais de peso à variável 16 para medir a satisfação com as infraestruturas. Portanto, a lógica é muito fácil, está bem? Esta é a abordagem que eu considero mais interessante, é fazer uma média ponderada, mas muitas escalas são baseadas só na média simples, tá? Ou então na soma, algumas fazem a soma, mas a soma só não dividimos pelo número de variáveis. Ora, e agora o que é que temos aqui no 2? No fator 2, temos assim, correlações todas muito elevadas também, 0,81, 0,7, 0,76, e só temos estas quatro variáveis, que são a variável 4 até a variável 7. Já acho que não temos mais, deixa cá ver. Não, só temos estas quatro. As outras são todas entre menos 0,4 e 0,4, já são relativamente baixas. E o que é que são estas variáveis aqui? Satisfação com o domínio dos conteúdos dos professores. Depois, satisfação com a qualidade didática das aulas. Satisfação com a inter-relação professor-aluno. Satisfação com as metodologias de avaliação pelos professores. Ora, estas quatro variáveis estão todas relacionadas com o quê? Com a satisfação com os professores. Então, a variável latente que eu aqui faz todo o sentido de considerar é a satisfação com os professores. Então, se eu quiser medir a satisfação com os professores, estas quatro variáveis parecem ser todas bastante interessantes porque têm correlações bastante fortes com este fator 2.
E agora o 3, o que é que temos aqui no 3? O 3 é a satisfação global. Apesar de termos aqui um 0,43 com a relação professor-aluno, mas esta aqui não é muito alta, 0,43, está bem? E por isso eu vou ignorar isto quando quiser construir um instrumento de medida usando aqui estas variáveis todas para a satisfação geral. O que é que eu devo usar para a satisfação geral? É a satisfação com a faculdade, a satisfação com a faculdade comparada com as suas expectativas e a satisfação da faculdade comparada com as de referência nacional. Então, o terceiro fator também é relativamente fácil. Esta é a terceira variável latente, a satisfação global. E agora a quarta. O que é que temos na quarta? Temos aqui também uma de 0,4 que eu vou ignorar, tá bem? Porque depois a correlação é maior no quinto fator, é de 0,61, aqui é só 0,4. E então o que é que eu tenho aqui? A satisfação com o período de funcionamento, satisfação com a divulgação de informações e satisfação com a orientação quanto a procedimentos administrativos. Então este é um fator que na literatura eles chamam de satisfação com a informação. Mas também podemos pôr informação, funcionamento da universidade. Aspectos de funcionamento da universidade. E depois o último é também relativamente fácil de interpretar e está de acordo com a literatura, embora exista aqui um ponto que nestes dados não está bem de acordo com um dos estudos, que é, no último fator, no quinto fator, tenho aqui só 3 variáveis. Quais é que são? Satisfação com o relacionamento com os outros estudantes. Relacionamento com os outros, não é? Relacionamento com os outros. Depois, a satisfação com as atividades culturais e desportivas. E depois tenho a cantina, satisfação com a cantina. A cantina, noutro estudo, isto foi para as infraestruturas. Mas nesta universidade, está aqui nesta dimensão, porquê? Porque a cantina nesta universidade é um sítio de socialização, é onde os alunos conversam, estão eventualmente até se calhar podem estar lá nas mesas a fazer alguns trabalhos, é um sítio de convívio entre os alunos nesta universidade. Bom, então isto diz respeito a um aspecto social. Ora, o primeiro claramente é um aspecto social, relacionamento com os estudantes. Ora, isto tem a ver com a parte social. Depois, o segundo também, atividades culturais e desportivas, também é uma dimensão. Por isso, este terceiro fator claramente é dimensão social, podemos chamar de dimensão social. Então, estes dados claramente são relativamente simples de interpretar. Temos uma solução com 5 fatores que explicam aproximadamente 70% da variação total, e por isso é uma solução que parece interessante. Agora, eu posso usar estes 5 fatores para fazer outras análises. Por exemplo, agora eu crio estas variáveis 5. A melhor maneira de criar os fatores é fazer médias ponderadas, está bem? Como eu disse há bocado. Podem fazer médias simples, mas a melhor é médias ponderadas. Criam agora 5 novas variáveis que podem usar noutras análises. Por exemplo, podem fazer o quê? Podem ver, por exemplo, para estas variáveis, diferenças entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres, para ver se há diferença entre homens e mulheres. Agora podemos fazer muitas outras análises estatísticas usando não as variáveis que nós observamos, mas as variáveis latentes. Bom, mas ainda há aqui outra coisa que é muito importante fazer, que é, chamamos a consistência interna. Será que estas variáveis, por exemplo, as 4 últimas, formam uma boa medida? Eu vou agora aqui vou interromper a partilha. E agora a questão é, ainda vamos fazer mais aqui uma análise que é muito importante. Então, se tiverem a fazer um artigo científico, esta análise que vamos fazer agora é muito importante, ou numa dissertação de mestrado. O que é que eu agora vou fazer? Eu vou aqui pôr já no... ok, deixem-me só aqui ver onde é que está, se está no mesmo sítio, é porque esta versão é diferente. Eu vou ver, por exemplo, as 4 últimas variáveis, elas têm a ver com infraestrutura, não é?
Mas será que elas são boas para construir uma medida de satisfação sobre as infraestruturas? Ora, como é que eu posso avaliar essa situação? Ora, existe uma medida que é muito usada, que é uma medida de consistência interna da escala. Então, agora a minha pergunta é esta: será que Y17, Y16, Y15 e Y14 podem ser usadas para medir a satisfação, o fator, a variável latente, deixa-me cá ver, a primeira, não é? Esta era a primeira. Medir o fator 1 ou variável latente 1. Que é o quê? O que é a variável latente 1? É a satisfação com as infraestruturas. Satisfação com as infraestruturas. Será que estas 4 variáveis são 4 variáveis para nós medirmos de forma indireta, porque eu não consigo medir esta variável observar diretamente, não é? A satisfação com as infraestruturas. Eu, por exemplo, eu não consigo chegar a um aluno, metê-lo numa balança ou com uma fita métrica e medir qual é que é a satisfação com as infraestruturas. Eu tenho que medir este fator, esta variável latente, satisfação com as infraestruturas, eu tenho que fazer isso através de variáveis que eu observo. E nós vimos que estas 4 últimas têm uma forte correlação com este fator e, por isso, em princípio, deverão ser 4 variáveis interessantes para medir aquilo. Agora, eu para fazer esta confirmação devo usar uma medida que é o alfa de Cronbach. Isto é uma medida muito usada nos artigos e esta medida esta medida é calculada para um conjunto de variáveis, por exemplo, aqui vou fazer agora para estas 4, está bem? Para estas 4, e para ver se estas 4 são boas variáveis para medir esta variável latente. Se há uma consistência interna entre elas para medir aquela variável. Ora, este alfa de Cronbach, ele deve ser o mais próximo de 1 possível, está bem? Mas a partir de 0,7 já é aceitável. E se for acima de 0,8, eu já posso considerar bom ou muito bom, está bem? Acima, se for maior não é menor, se for maior, se este alfa for maior que 0,8, a partir de 0,7 já poderá ser considerado aceitável, mas o ideal é ser mesmo acima de 0,8, que já é bom ou muito bom, tá bem? Bom ou muito bom. Então, por exemplo, vocês querem medir uma variável latente, a velocidade, por exemplo, a velocidade. Bem, já os psicólogos já há muitos estudos, não? Vocês não vão inventar a pedra, a roda, não é? A roda, isto já foi muito estudado, essa variável latente. O que vocês devem fazer é ir à literatura ver os estudos que existem, como medir essa variável latente, não é? Mas, eventualmente, vocês têm uma variável latente onde não há ainda grandes estudos, ou então querem confirmar com os vossos dados se aquela escala, de facto, é adequada com os dados que vocês estão a usar. Não é? Podem estar a usar exatamente estas 4 variáveis que já foram usadas no outro estudo. No outro estudo deu um resultado, um alfa de Cronbach, por exemplo, de 0,9, muito bom, e bom ou muito bom. Mas no vosso pode dar 0,7, então já não é assim tão bom. E se der 0,5 é porque não é adequado com os dados que vocês têm, então tem ali uma evidência que aquela medida, naquele contexto, não está a funcionar bem. Que nestas áreas das ciências sociais, das psicologias, etc., é importante haver vários estudos que vão depois confirmando ou não uma determinada ferramenta de medição para uma variável latente, não é? E depois aquelas que vão sendo usadas cada vez mais são aquelas que vão tendo melhores resultados. Mas então como é que fazem isso aqui no
no SPSS. Vou partilhar novamente aqui o SPSS. É muito simples. Vão aqui a Analyze. E agora, em vez de irem a Dimension Reduction, que este aqui é para fazer a análise fatorial, vão a Scale, está bem? Scale. Scale é de escala, e aqui tem este Reliability Analysis, que é análise de confiabilidade. A tradução para português é confiabilidade, mas podemos também pensar na consistência interna da escala. Em termos práticos é, se aquelas variáveis são boas para usar na medição da variável latente. Então eu vou pôr aqui as 4 últimas, eu já as coloquei aqui, as 4 últimas, que têm todas a ver com infraestruturas, e agora eu só tenho que colocar aqui OK, e ele vai-me dar o alfa de Cronbach para estas 4 variáveis, que dá 0,817. Então, o que é que eu concluo? Eu concluo que estes dados, os dados que eu recolhi, confirmam o que existe na literatura científica. Porque o que existe noutros estudos é que estas 4 variáveis são 4 variáveis que são boas medidas para a variável latente satisfação com as infraestruturas. E dá aqui um alfa de 0,817, pronto, é acima de 0,8. Agora vou fazer só as 3 primeiras, por exemplo, que é as 3 primeiras identificámos como adequadas na análise exploratória, análise fatorial exploratória, foram aquelas que tinham mais correlação com o fator satisfação global. Então eu vou aqui outra vez a Scale, Reliability Analysis, e agora vou tirar estas 4. Isto aqui fazemos fator a fator agora, estão a ver? Fazer fator a fator. E agora vou pôr aqui então estas 3 primeiras que têm a ver com satisfação geral. E vamos ver quanto é que dá o alfa de Cronbach. Ora, aqui dá 0,84, ainda dá maior. Pronto, ou seja, estas 3 variáveis têm também uma consistência interna interessante para medir a satisfação global. E agora fazemos o mesmo para as outras 3. Eu não vou fazer para as outras 3, mas depois vocês podem fazer em casa. Eu penso que dá também acima de 0,8, e se não for acima de 0,8 é muito próximo de 0,8. Tá bem? Mas depois podem experimentar as outras em casa. Ora, deixem-me só aqui ver o tempo. Já são quase 10 para as 9. Então eu agora vou interromper aqui o compartilhamento. Isto está a gravar, mas eu agora vou pôr em pausa, está bem? Ou seja, eu agora vou dar aqui um bocadinho de tempo para vocês poderem fazer alguma pergunta, questionar alguma coisa. E isto agora vou pôr aqui em pausa.